Transformador descobrir sobre aula, sobre alta sensibilidade. Vou avisar aqui nos grupos que já estou ao vivo, para a gente já ir começando. Aula. Estamos ao vivo. Quem está aqui pode só me dar um ok, se está me ouvindo bem, se o som, se o áudio está bom, se está tudo ok. A Daniele falou ok, tá bom. Então, já são 9 horas em ponto, né? Então, eu vou começar. Vou só avisar aqui o grupo, que eu já estou ao vivo, para começar. Eu faço tudo aqui sozinha, tá, gente? Eu não tenho equipe, então eu tô só avisando aqui no grupo, tá? Pra gente não se atrasar. Pronto. Pra gente começar na hora certinha. Então, eu vou começar me apresentando, tá? Eu sei que tem bastante gente que já me segue no Instagram desde o comecinho, desde que eu comecei, quando eu falava sobre... Nossa, eu já falei tanta coisa naquele Instagram, até encontrar algo que realmente fizesse sentido para minha vida, que é a alta sensibilidade. Então, eu já falei de constelação familiar, que eu também sou consteladora, já falei de criança interior ferida, que eu sou especialista na criança interior ferida, e fui buscando, e até que eu cheguei, enfim, na autossensibilidade que eu já vou falar. Então, eu sou Graziela Paiva, eu tenho várias formações, porque nessa minha busca por ser uma pessoa paz, né? Isso é uma característica das pessoas paz, estudarem várias linhas para entender um pouquinho de tudo. Então, as minhas principais formações é a psicanálise, e aí eu fui para uma linha integrativa, onde eu uso constelação, mapa de nascimento, tudo misturado ali, para ajudar no processo de cura de cada pessoa. E há pouco tempo me especializei em alta sensibilidade pelo instituto que é filiado com a doutora Elaine Aron, que é a pioneira em falar sobre alta sensibilidade, é o Instituto Nickerson. E então eu vou contar um pouquinho como eu me descobri paz, tá? Porque isso faz parte de toda a história, para vocês entenderem como é que eu cheguei nesse negócio de alta sensibilidade que quase ninguém fala, como que eu cheguei nesse negócio. Eu sempre soube que eu era uma pessoa assim, meio diferente, não sei, estranha, sei lá, que eu não fazia parte desse planeta. Quem é paz vai entender o que eu tô falando. Então eu sempre falava, gente, eu devo ter algum problema, porque não é possível. Eu falava, eu não quero viver nesse planeta, eu quero ir embora daqui porque eu sou um ET. E alguns meses, tá, eu perdi um amigo, um amigo mesmo de longa data, de mais de 10 anos. Ele era o meu cabeleireiro, era só ele que fazia meu cabelo, cortava meu cabelo, enfim. E ele era homossexual. E acredita-se que foi um crime homofóbico. E fazia muito tempo que eu não tinha contato com ele. Eu vim morar na Ilha Bela, litoral de São Paulo, e ele morava em São Paulo. E um certo dia, uma amiga em comum me trouxe a informação que ele havia sido assassinado. Tiraram a vida dele de uma forma muito brusca, muito violenta. Quando ela me falou isso, eu comecei a sentir várias coisas no meu corpo. Na garganta, nos braços, na perna. Eu fiquei cerca, gente, de mais de uma semana ruim, mal. É claro que a gente fica triste quando a gente perde alguém, né? Um ente querido, um amigo, isso a gente fica triste. Mas o meu nível de tristeza estava me incomodando. Eu falei, tem algum problema comigo, porque a minha amiga tá triste, os familiares estão tristes, todo mundo, mas eu fiquei de cama. E eu comecei a sentir coisas no meu corpo. E quando essa minha amiga trouxe a informação de como esse amigo havia sido, né, tiraram a vida dele, que eu não vou trazer aqui porque é algo muito forte, eu comecei a entender. Eu falei, gente, eu tô sentindo dores no meu corpo no mesmo local que esse amigo sentiu. E aí eu falei, não devo ter algum problema? E eu comecei a procurar no Google. Sensibilidade, pessoa sensível, pessoa que sente a dor do outro. E eu sempre fui assim desde criança. Até que eu cheguei, né? Quando a gente procura, eu sempre penso assim: o universo conspira a nosso favor. Então a gente vai buscar, as informações vão vir pra gente, de alguma maneira vai vir. Então a gente está buscando. E apareceu, né, pessoas altamente sensíveis para mim. Esse livro aqui, da doutora Elaine Aron, tá?
Eu falei: "Gente, pessoas altamente sensíveis, o que que é isso?". Comecei a pesquisar, 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 pesquisar. Eu falei aí apareceu o teste, né, comprei esse livro dela, no livro tem o teste, aí eu assim, todas as perguntas, são mais de 20 perguntas para quem já fez o teste. Eu zerei, assim, foram todas. Eu falei: "Meu Deus, eu descobri que é isso, eu sou uma pessoa pássiva, eu sou altamente sensível". Aquilo foi tão surreal para mim, que eu falei a minha vida inteira começou a fazer sentido. Eu comecei a lembrar da minha infância, eu comecei a lembrar da minha adolescência. No livro ela vai contando coisas que você passa quando você passa. Eu falei: "Gente, é isso". Eu falei: "Eu não tenho uma doença, eu não tenho um transtorno, eu só sou altamente sensível", e por isso que eu senti a dor desse amigo, como se eu tivesse no lugar dele. E aí depois eu fui descobrir que eu era paz empata, enfim, isso é uma outra história. E aí eu comecei a estudar, estudar, estudar. Comecei a pesquisar profissionais para me ajudar a lidar com essa autossensibilidade. Não encontrei nenhum profissional, tá? Não encontrei nenhum profissional especialista, porque eu precisava de um terapeuta que entendesse de autossensibilidade, porque não adiantava nada eu falar que sentia dor do outro, que a pessoa não ia entender o que estava acontecendo comigo. E comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E até que eu descobri que tem estudos falando já que o traço da autossensibilidade possivelmente é hereditário. Aí eu falei: "Ah, agora eu entendi porque as minhas filhas são do jeito que são". Porque provavelmente herdaram, a alta sensibilidade da mãe. O meu esposo não é uma pessoa paz, então elas herdaram de mim. Gente, tantas fichas caíram na minha vida, que eu falei: "Meu Deus!". E eu sempre e aí que eu cheguei na CAS, tá, só para vocês entenderem tudo, eu me descobri primeiro paz, depois na minha busca, nos meus estudos, eu descobri que é bem possível, quase certeza, os estudos vêm comprovando que é hereditário, então as minhas filhas são CAS. Aí eu fui descobrir que a doutora Elaine Aron trouxe essa informação que é uma sigla, né, CAS é para identificar essa criança altamente sensível, e a paz é para identificar essa pessoa altamente sensível. São siglas que ela trouxe, tá? Para facilitar ficar falando, né? Criança altamente sensível, que é muito grande. E aí eu falei, preciso me especializar nesse negócio, porque 20% da população é altamente sensível. Não sou só eu, né? Então eu não sou um ET sozinha. E aí eu cheguei até o Instituto Nickerson, e é uma formação em inglês, uma formação super cara. Eu falei, eu vou fazer esse negócio, o meu inglês não é tão profundo, não. Eu falei, eu vou fazer essa formação, eu preciso me especializar nisso, porque eu preciso ajudar pessoas. Quantas pessoas estão sofrendo com isso sem saber que são apenas altamente sensíveis? Então, é só para vocês entenderem como que eu cheguei nesse negócio de autossensibilidade. Vocês têm me trazido que vocês nunca ouviram falar. Eu também nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu me descobri pessoa paz agora, com 38 anos. E os estudos vêm mostrando que as pessoas geralmente descobrem por volta dessa idade, 38, 40, 50 anos. Muitas pessoas nem descobrem que são altamente sensíveis, passam uma vida inteira achando que tem um problema, que tem uma doença, que tem um transtorno, ou que tudo é espiritual, muitas vezes, né, por conta da pessoa altamente sensível sentir a energia do outro, sentir a energia do ambiente, mas o negócio é muito mais intenso, é muito mais profundo, tá? Então, só para vocês entenderem como eu, Graziella, cheguei nisso. Como que eu descobri isso? Tá? Faz pouquíssimo tempo que eu descobri isso. E aqui eu vou trazer para você o que é ser altamente sensível. Ser altamente sensível significa ter uma elevada responsividade do seu sistema neurosensorial, tá? E o que é esse sistema neurosensorial? O sistema sensorial, ele é responsável por captar os estímulos externos, tá? Som, iluminação, cheiro, mas também captar os estímulos do nosso próprio corpo. Então, por isso que nós nos tornamos pessoas altamente sensíveis. E aí, isso aqui não quer dizer, por exemplo, então o sistema neurosensorial, né, o meu ou do meu filho, que é CAS, capta tudo ao redor. Ele capta mais do que as outras pessoas? Não. Ele capta a mesma informação, só que de maneira profunda e intensa. Então, um barulho, um som alto, para uma pessoa que não é altamente sensível, ok, tá tranquilo. Para uma pessoa altamente sensível, aquilo é um terror, um filme de terror.
Porque ela tem o sistema sensorial sensível. E é um sistema ali que trabalha o tempo todo, né? O tempo todo. Então, por isso que a criança fica ali irritada, estressada, hiperestimulada com facilidade. Então, a criança CAS, ela sente tudo de maneira intensa e profunda. Ela não sente coisas a mais. Ela sente aquilo ali que está ali, aquela iluminação, aquele som, de maneira intensa e profunda. Por isso, isso pode levar essa criança a uma hiperestimulação, tá? A um estresse, a uma irritabilidade, a um cansaço, a sair de uma festa ali totalmente transtornada. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, essa criança brincou tanto, pulou tanto, vai chegar em casa, vai desmaiar de sono. Às vezes não. Às vezes, né? Cada caso é única, tá? Então, muitas crianças altamente sensíveis vão demorar muito para dormir, para relaxar esse corpo. Por quê? Porque ela pegou tudo ali de maneira intensa e profunda. Então, ela está processando tudo. Ela está processando tudo o que aconteceu. Então, ela não vai, muitas vezes, relaxar e dormir tranquilamente. E olha o quão importante é nós termos essa informação. A minha filha mais velha, Maria, tem 6 anos. E a alta sensibilidade dela é muito mais intensa que a minha filha Catarina, de 4 anos. As duas são Ks, mas olha que interessante, tá? São irmãs. Então, não quer dizer que todas as Ks são iguais. Elas têm as características, só que a Maria é um nível de alta sensibilidade muito mais elevado. E ela sempre foi aquela criança, bebê. Aí eu comecei a lembrar, assim, desde a minha barriga eu já percebia que ela era altamente sensível, porque é um traço de personalidade inato. Isso quer dizer, a pessoa nasce altamente sensível. Ela não vira, ela nasce, tá? Então, desde a barriga eu sentia ali que ela já, o modo como ela se comportava como bebê, quando ela nasceu, que essa menina não dormia, quando ia visita em casa, que pegava ela, passava de cola em cola, ela ficava estressadíssima, estressadíssima, ela não dormia, ela gritava, ela dormia de 40 em 40 minutos, ela chorava assim, absurdamente, não chorava, né, gritava, porque ela estava hiperestimulada. A criança, o bebê altamente sensível, ele sente tudo de maneira intensa e profunda. Então, se é um bebê altamente sensível, imagine ele passando de colo em colo, né? As crianças nascem, as pessoas querem ir visitar. A mãe tá ali no puerpério, toda cheia de dor, toda sofrendo, inchada, né? Leite saindo, enfim, aquela coisa, né? A mãe já tá estressada. O bebê fica estressado, porque ele sente também o estresse da mãe. Todos os bebês sentem as mesmas emoções que a mãe nos primeiros meses de vida. Só que o bebê altamente sensível, ele sente muito mais. Muito mais. Então, se essa mãe não dorme bem, se a mãe está estressada, essa criança vai sentir. E aí ele passa de cola em colo. E aí a visita vem. E aí fica um monte de gente ali. Essa criança, ela vai ficar estressada, gente. Ela vai ficar estressada. Ela vai ficar. Não tem como não ficar, porque ela é altamente sensível. E aí eu fui lembrando da infância da Maria. Eu lembro que ela tinha, gente, 6 meses. E eu e meu esposo já tínhamos, ó, filho de primeira viagem, né? Mãe de primeira viagem, aliás. A gente fica super insegura. Ela tinha 6 meses, nós tínhamos levado essa menina em 6 pediatras diferentes. E eu falava assim, doutora, essa menina tem algum problema? Ela tem alguma coisa. Não é possível, ela não dorme, ela grita. E os médicos falavam assim, mãe, tá tudo bem, ela tá ótima. Eu falava, gente, não. Não, 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 não é possível. Então eu sempre soube, nós mães temos instinto. E se você é uma mãe altamente sensível, seu instinto é muito mais profundo e intenso. Então, eu sempre soube que ela tinha algo estranho, mas eu não sabia o que era. Nunca imaginei também que pudesse ser um transtorno, algo assim. Nunca pensei nisso. Sempre percebi que essa menina tinha alguma coisa diferente. E ela é altamente sensível. E ser altamente sensível não é uma doença nem um transtorno, como eu venho falando, repetindo no perfil, repetindo, e vocês vão sempre me ver falando isso, porque isso precisa entrar na nossa alma, isso precisa assentar. O mundo nos diz que ser altamente sensível é errado. O mundo diz
que uma criança que chora, que sente tudo de maneira intensa, profunda, é fresca, é mimada? Que criança que vai ser no futuro? Que adulto vai ser essa criança? É muito mimada. Só que não é, gente. Não é. É um traço de personalidade inato, como eu falei, nós nascemos assim. E esse traço, ele não foi inventado. Nossa, então agora inventaram mais um traço de personalidade. Não, ele existe desde que é um mundo, é mundo. Aí você começa a olhar a história da humanidade, você começa a ver personalidades que eram altamente sensíveis. Pintores, artistas de música, você começa a ver Beethoven, Mozart, Leonardo da Vinci, você começa a ver e falar, gente, essas pessoas eram altamente sensíveis. Porque olha a música, Beethoven tinha problema no ouvido. E ele trouxe essa sensibilidade. Um artista que pinta um quadro, coloca a alma dele no quadro, naquele desenho, naquela forma. Isso é alta sensibilidade. Isso é sentir. E você começa a observar que realmente a autossensibilidade existe desde que o mundo é mundo. Por quê? Eu acredito muito que o criador, ele criou pessoas diferentes. Então existem ali traços de personalidade, né? Mas cada um é único. E por que que criou o traço da autossensibilidade? O que seria este mundo, este planeta, sem pessoas altamente sensíveis? Fala aqui para mim, o que que você imagina que seria? Sem Madre Teresa, que era uma pessoa, sem dúvida, eu comecei a ler a história dela, observá-la, se colocava no lugar do outro, ela sentia a dor do outro, ela via que o outro estava passando fome, ela sentia como se fosse nela. Isso é ser altamente sensível. É um nível de empatia e de compaixão elevadíssimos. Então, uma criança altamente sensível, ela é totalmente, o cérebro é totalmente voltado para a alta sensibilidade, para a compaixão. Claro, Grazi, toda criança é altruísta, é sensível. Eu acredito que sim, mas a CAS é muito mais. A CAS é num nível elevadíssimo de sensibilidade. E aqui agora eu vou te falar algumas vantagens de ser altamente sensível, porque a gente pega e começa a olhar só coisas, desvantagens. Ah, mas a criança fica cansada, fica hiperestimulada o tempo todo, se irrita. Nossa, então assim, é terrível ser altamente sensível. Só tem coisa ruim? Não, não tem só coisa ruim, tá? Então, ser altamente sensível, existem vantagens e desvantagens, tá? Nível elevado de inteligência. Vocês têm me trazido muito que os seus filhos têm esse nível elevado de inteligência, tá? Ele tem um vocabulário acima da média. A Maria, de 6 anos, faz perguntas que eu, com 38, nunca nem pensei na minha vida. Outro dia ela falou, mãe, qual que é a cor do olho de Deus? Falei, gente, com 38 anos nunca pensei nisso. Falei, não sei, filha. Ela pesquisa aí no Google. Olha isso. Aí eu falei, por que você quer saber dessa pergunta? Né? Tentando investigar. Ué, você tem o olho castanho, minha professora tem o olho verde, meu amiguinho tem o olho azul, meu é castanho. Qual é a cor do olho de Deus? Olha o nível da pergunta. Isso não é só essa pergunta, não. E não é só a minha filha que faz isso, não. A maioria das CAS tem um nível elevado de inteligência, tá? Nível elevado de compaixão. A gente fica falando tanto de compaixão, que precisa ensinar compaixão para os filhos, que precisa ensinar compaixão no mundo, que Jesus vem ensinar sobre a compaixão, sobre o amor, Madre Teresa, Chico Xavier, tantas outras personalidades. Só que a CAS, ela já nasce com esse nível elevado de compaixão. Olha isso que bênção. Só que, se não é nutrido, alimentado pelos cuidadores, isso vai diminuindo. Mas está ali dentro dela. Pertence a ela, a personalidade dela, o traço de personalidade dela, tá? Nível elevado de empatia. A gente sempre vem falando também, hoje tá um boom de falar de empatia. E o quão é difícil para algumas pessoas se colocar no lugar do outro, né? Sentir, entre aspas, a dor do outro. E se fosse eu que estivesse ali sentindo essa dor? E se eu tivesse ali perdendo o emprego? E se fosse eu que tivesse acabado de terminar um relacionamento? Como é que eu sentiria? Todas essas perguntas é para a gente entender um pouco, entrar no lugar do outro, entender a dor do outro.
A casa, ela tem essa empatia. Ela nasce com isso. Isto foi comprovado pela ciência. Existe um... Deixa eu anotar aqui para não me perder, para não esquecer depois que eu tenho que falar aqui. A ciência já comprovou, através de ressonância magnética, que o cérebro das pessoas altamente sensíveis tem essa parte do neurônios espelho, né? Que é aquele neurônio que a gente... Você já percebeu assim? Aqui acontece muito porque as duas são Ks. Uma chora, a outra fica triste na mesma hora. Uma mostra a língua, a outra mostra a língua na mesma hora. Uma fala uma coisa, a outra fala umas coisas na mesma hora. Uma quer comer um ovo, que também quer o ovo. Aí você acha assim, nossa, mas essa criança está imitando a outra. São esses neurônios espelhos. Sabe quando você está ali falando e uma pessoa boceja, abre a boca, e na mesma hora você abre a boca? Isso é o neurônio espelho entrando em ação. Porque você teve empatia pelaquela pessoa, então você abre a boca. Isso a ciência comprovou. Os especialistas que trabalham com a doutora Elaine Aron, hoje ela tem uma equipe muito grande, a doutora Aron, que é psicóloga, é altamente sensível, ela tem um único filho que hoje já é adulto, é uma pessoa paz, né? O esposo dela não é. Só que ela começou a trabalhar, então muitos especialistas começaram a se interessar pelo trabalho dela. E ela fala sobre alta sensibilidade, acho que eu não falei antes, desde 1990, tá? Ela conta no livro dela um pouquinho da história. Olha como ela se... Vou contar aqui rapidinho para vocês. Como ela se descobriu altamente sensível. Ela fez uma cirurgia lá, X, e ela ficou muito mal na recuperação. Ela percebia assim, poxa, eu não tô conseguindo me recuperar, tô sentindo tão intensamente, tão profunda essa dor, eu devo ter algum problema, né? A gente sempre, as altamente sensíveis, sempre acha que tem algum problema. Por quê? Porque a gente não aprende que isso é normal. A gente aprende que o normal é ser forte, é ser duro. A criança chora, levanta. Vamos lá, que a vida é dura, não tem tempo para chorar, não. A gente aprende isso, né? Então, quando a gente é altamente sensível, a gente acha que tem uma doença, um problema. Ela foi buscar uma psicoterapeuta, a doutora Elaine Aron, e essa terapeuta falou assim, Elaine, é normal você estar vivendo isso tudo de maneira intensa e profunda, porque você é altamente sensível. Olha, Elaine, a terapeuta falando, eu não entendo muito disso de autossensibilidade, mas eu já percebi que tem pessoas que sentem mais intensamente as coisas, mas eu não sei muito sobre isso. Doutora Elaine Aron, esperta, pegou e falou assim, ué, se ela diz que tem mais pessoas, então não sou só eu. Lá na época que ela começou a estudar, não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada disso. O que ela fez? Ela falou, gente, eu vou começar a pesquisar sobre isso. Ela colocou numa lista, não sei se foi no jornal, numa lista lá, principais características que ela mesma tinha, né? Porque ela falou, bom, se a psicóloga falou que tem mais pessoas assim, então não sou só eu, vou buscar essas pessoas que têm isso daí que eu tenho. Enfim, dificuldade com barulho, sente tudo de maneira intensa e profunda, não gosta de etiqueta na roupa, se incomoda com odores, colocou essas características que ela tinha. Ela disse que o telefone dela não parava de tocar. Um monte de gente começou a procurar ela, um monte de gente começou a falar: eu tenho isso, eu sempre tive isso desde que nasci. Nossa, não sei o quê. Até hoje, olha só, mais de anos, ela disse que pessoas ainda procuram ela por essa lista. Olha isso. E aí ela começou a entrevistar essas pessoas. Mais de 1.000 pessoas. Ela começou a entrevistar. E aí ela chegou a esses estudos que 20% da população é altamente sensível. Olha isso. E ela começou a estudar, o marido dela começou a se interessar, muitos pesquisadores. Hoje ela tem uma equipe muito grande, e essa equipe, né, comandada ali pela doutora Bianca Azevedo, se não me engano, tem também o Thomas Boyce, que é autor do livro A Criança Orquídea, que fala da alta sensibilidade, vou falar para vocês. Enfim, tem uma equipe muito grande. Eles reuniram grupos de pessoas paz e grupos de pessoas que não tinham essas características. Passaram pela ressonância magnética e começou a ver isso que eu te falei, que eu falei para vocês, dos neurônios espelhos, da intensidade. E que elas têm um nível elevadíssimo de empatia e compaixão. Tá? Então, isso já foi comprovado pela ciência. Então, não é besteira, porque às vezes muitas pessoas precisam da comprovação da ciência. Muitas pessoas falam para mim: de onde você tirou isso? É comprovado pela ciência? Qual artigo? Onde está isso? Qual que é a referência disso? Porque é algo assim
que não é tão falado que as pessoas até desconfiam. Ah, mais um rótulo para criança, mais isso, mais aquilo. Mas não é, gente. Tá aí, a ciência comprovou. Não é besteira, não é mentira. Foi um estudo feito pela Universidade de Stony Brook, nos Estados Unidos, uma universidade super conhecida, tá? Então, para você entender que não é besteira. Voltando às vantagens, tá? Mais uma vantagem, são inúmeras, eu trouxe algumas. Aprende rápido. O que acontece numa sala de aula com uma criança CAS? Ela aprende rápido e aí ela fica entediada, porque 20% são altamente sensíveis, né? 80% não são. Então ela aprendeu e ela fica lá. Porque aí a professora às vezes precisa repetir, porque as outras crianças não entenderam. E aí a CAS fica lá entediada. De novo isso, né? Tipo, de novo a professora tá falando isso, né? Eu já entendi. Então olha que interessante, quantas vantagens. Tem muito mais vantagens, tá? Desvantagens, né? Fica hiperestimulada com facilidade, a sensibilidade ao barulho. Então, algumas de vocês têm me trazido aqui parabéns numa festinha de aniversário, deixa a criança transtornada, deixa a criança irritada. Então, olha isso, né? É uma desvantagem, mas a gente vamos focar nas vantagens, né? Para não focar no negativo. Tem odores, sensibilidade ao odor, então perfume forte. A minha filha, nossa senhora, às vezes a gente não mora em Ilhabela, em casa, né, que não tem prédio, mas quando a gente morava em prédio, ela entrava no elevador, que fedor que tá aqui, mãe, que cheiro ruim, eu, menina, às vezes tinha alguém lá, né, ela sente o cheiro assim, ó, e sabe, aquele um cheiro assim, eu falo, gente do céu, como pode esse negócio, menina? Né, sentir esse cheiro, e vocês têm me trazido isso também. Meu filho sente cheiro à distância, meu filho sentiu um cheiro que a gente só sentiu, tipo, um dia depois. Teve um caso que uma mãe me trouxe no Instagram que eu achei, assim, muito sensacional. Ela falou que acho que ela morava num prédio, não sei se ela tá aqui, e um outro prédio estava pegando fogo, né, perto, assim, e o filho sentiu o cheiro da fumaça do fogo, tipo, muito antes deles saberem que o prédio estava pegando fogo. Só depois de um tempo eles ficaram sabendo. Olha isso, gente. Eu falei, nossa, olha isso. Então vocês começaram a me trazer informações que eu falei, não sou só eu, não são só minhas filhas, nós não somos ETs. Temos vários ETzinhos no Brasil, no mundo, né? E isso é muito legal, gente. Eu amo falar da alta sensibilidade. Eu me apaixonei por esse tema, assim, e quando eu fui fazer essa transição de assunto que eu falava da criança interior ferida, eu falei, meu Deus, será que vai ter público? Será que as pessoas vão se interessar e se achar que eu tô louca? Mas, como pessoa paz, altamente sensível, eu senti que eu tinha que falar sobre isso. E vocês começaram a me procurar. Eu falei, gente, então, realmente, né? Tem pessoas que estão precisando disso, dessa informação, dessa ajuda. Porque quando eu descobri que eu era altamente sensível e minhas filhas CAS, eu não encontrei ninguém para me ajudar. Eu não encontrei nenhum profissional. Como eu disse, fui estudar fora, né? Hereditário, né? Eu falei para vocês que alguns estudos vêm comprovando assim que é possível que seja hereditário, tá? Falei que a alta sensibilidade está presente em 20% da população entre homens e mulheres. Vocês têm me perguntado: homem é paz? Sim. E aí a gente entra num negócio muito intenso e profundo que é muito mais difícil, não é diagnosticar, tá? A gente não dá um diagnóstico, toma aqui seu diagnóstico, você é altamente sensível, porque diagnóstico é para uma doença, é para um transtorno. Alta sensibilidade não tem diagnóstico. Vocês às vezes me perguntam, Grazi, tem algum profissional na minha cidade para dar o diagnóstico para meu filho? Não, não tem diagnóstico. Ninguém vai te dar um diagnóstico de alta sensibilidade, porque isso é um traço de personalidade, tá? Inato, nascemos com isso. É um traço de personalidade, tá? E aí vamos falar um pouquinho dos homens. Os homens, né? Nós temos uma cultura aí que diz que homem não pode chorar, que homem não pode sentir, que homem que gosta de flores, é frescura, não vai gostar de flor, não. Não vai se emocionar, não, hein? Não vai chorar com filme. Isso é cultural, né? Isso está, infelizmente, no inconsciente coletivo. E a gente vê muito isso ainda, infelizmente, tá? Então, se você é mãe de menino e o seu filho é altamente sensível, é fundamental
que você permita que ele seja altamente sensível. Porque muito dos homens hoje, paz, adulto, tem depressão, tem ansiedade, às vezes tem um masculino ali agressivo, porque eu não posso mostrar que eu sou altamente sensível, então eu vou pro masculino agressivo, eu vou ser agressivo mesmo, eu vou ser nervoso, só que por trás, muitas vezes, desse homem, ele é um homem altamente sensível. Ele é um homem que se emociona facilmente, é um homem que gosta da natureza, gosta, tô olhando aqui para a janela na montanha, por isso que eu falei que a natureza às vezes é um passarinho, eu fico olhando aqui viajando. É um homem sensível, mas ele precisou criar cascas. Homem não chora. Ele precisou criar cascas. E eles são os que mais sofrem, tá? Porque para um homem, tem um estudo, eu não lembro agora o nome, porque são vários estudos, que mostrou que os meninos, bebês, são menos abraçados pelos pais. Olha isso. Que profundo, né? Que triste um bebê. Porque inconscientemente o pai acha que se ficar abraçando, pegando no colo, vai deixar o filho não sei o quê. Olha isso, que tristeza, gente. Um bebezinho que necessita de colo, que necessita de acolhimento, que precisa disso. Então, os homens são os que mais sofrem. São os que menos procuram terapia. O meu público, meus clientes, são 99% mulheres. Ou eu atendo já há mais de 6 anos. Dá para contar no dedo. Acho que eu já atendi uns 4 homens que as mulheres, né, esposa, vai lá fazer terapia, vai lá fazer terapia. Às vezes eles vêm assim, às vezes a terapia não acontece, não dá certo, porque eles, né, vêm ali impulsionado, né, meio que quase amarrado, porque a mulher mandou, e aí não funciona, tá? Quando vem por livre e espontânea vontade, funciona. Então, se você é mãe de menino, muitas vezes você vai precisar mudar informações que estão aí dentro de você, de que você ouvia sobre o que é ser menino, né? Se o pai precisa curar a infância dele, curar isso dentro dele, porque os homens sofrem muito, gente, por ser altamente sensível. É como se assim, se eu admitir que eu sou altamente sensível, eu vou pagar um preço muito alto na sociedade. Se eu admitir que eu sou altamente sensível na infância e na adolescência, eu vou ouvir dos meus amiguinhos coisas muito tristes, rótulos que ferem a alma. Então é melhor eu fingir que eu não sou. Só que aí você não é quem você é. Você não vive a sua verdadeira essência. E quando a gente não vive a nossa verdadeira essência, quem a gente adoece, a gente sofre, tá? Então, existem homens paz. Agora eu vou falar um pouquinho aqui. Pela falta de conhecimento do traço da alta sensibilidade, muitas crianças vêm sendo diagnosticadas erroneamente. A alta sensibilidade é confundida com muitos transtornos. Eu vou trazer 2 deles que são os principais. Eu não sou especialista em TEA, nem em TDAH. Eu sou especialista em neuropsicopedagogia, então dentro da especialização eu passei por esses transtornos, passei também por dificuldades no processo de aprendizagens, mas não sou especialista. Então, informações que eu vou trazer aqui para você é do DMS-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, tá? Então, o TEA. O que é o TEA, para vocês entenderem? O TEA é um transtorno, né, que faz com que a criança que tem o TEA tenha dificuldade de se comunicar e socializar. Segundo o DMS-5, que é o manual, tá, de transtornos, para fechar um diagnóstico em TEA, precisa ter essas duas características. A criança tem que ter essa dificuldade de comunicar-se e de socialização. Por que eu trouxe? Então, várias características. E aí, alguns TEAs têm odor forte, questão de sentir odor forte, se incomoda com a etiqueta na roupa, barulho alto. Talvez aí, por esse ponto, é confundido com a CAS. Porém, a origem dessas coisas que são parecidas é totalmente diferente. CAS não é um transtorno, é um traço de personalidade inato. Então, só da questão da comunicação e da socialização, você já vê que a criança não é TEA. Por quê? A CAS, ela necessita socializar e comunicar-se. Lembra que eu falei que foi comprovado pela ciência que é um cérebro altamente voltado para compaixão e para empatia?
Então, as pessoas altamente sensíveis, elas precisam se comunicar, elas precisam socializar. E aí, o que acontece? Vou tomar uma água aqui. E a garganta vai começando a ficar seca. E aí, o que acontece com muitas das CAS, tá? Elas, a maioria, digamos, não, ainda ninguém me falou de uma CAS que, nem nos livros, nem nos estudos da doutora Elaine Aron, que as CAS são crianças que chegam nas festas de aniversário ou um local estranho, uhul, vamos lá, quero brincar. A doutora Elaine Aron mesmo fala em seu livro e até agora ninguém me trouxe isso. E aqui em casa também ninguém é assim, não. E eu também, quando era criança, também não era assim. E talvez se você é paz, você vai lembrar da sua infância. A CAS, ela tem o tempo dela para socializar, não é o tempo que a mãe quer, que o pai quer, que a escola quer, que a sociedade quer. Elas geralmente chegam em uma festinha e fica assim, ó, observando tudo, processando tudo. Lembra que processa tudo de maneira intensa e profunda? Então elas estão assim, ó. Eu comecei a observar minha filha, as minhas filhas, né? Filha, você quer ir lá brincar? Aí ela olha, não, mãe, daqui a pouco. Se nós não temos esse conhecimento, o que a gente faz? Vai lá, bicho do mato. Tá todo mundo brincando. Ai, minha filha tem algum problema. Eu acho que ela tem um transtorno, porque ela não quer interagir, ela não quer brincar. Só que, gente, a criança acabou de chegar num local que ela não conhece ninguém. Muitas vezes vai no aniversário de uma amiguinha da escola, um primo, uma prima. Legal. Só que tem um monte de gente que ela nunca viu na vida, que ela não conhece. Ela só vai quando ela se sentir segura. Lembre-se, a criança altamente sensível sente tudo de maneira intensa e profunda. Então, ela só vai quando ela sentir segurança ali, tá? Aí eu comecei a perceber quando a gente vai na festinha de aniversário, quando tá no final da festa, elas falam assim: mãe, eu quero fazer aquela atividade. Eu, gente, agora tá acabando a festa, né? Daí, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá ver o que dá para fazer. Porque não adianta. Se eu ficar forçando elas, vamos lá, vocês têm que ir. Eu estou indo contra a natureza delas. E eu comecei a lembrar da minha infância que eu era exatamente assim. Quando eu chegava na escola, eu ficava lá assim. E qual que era o meu rótulo principal? O bicho do mato. Ô, bicho do mato, você não vai brincar? Olha lá, todo mundo brincando, menos você. Aí eu fui crescendo, achando que tinha alguma coisa errada comigo. E até hoje eu sou assim, tá? Eu tenho essa comunicação, tudo, mas eu sou uma pessoa totalmente introspectiva. O meu mundo interno é muito rico. Eu não sou extrovertida. O extrovertido é aquele que gosta de chegar no lugar e falar, precisa de pessoas. Eu preciso do silêncio. Eu preciso de estar sozinha comigo, meditar, ficar comigo, quietinha no meu mundinho, tá? Então a criança CAS, ela dificilmente vai chegar num local e se socializar desse jeito. Talvez por isso que seja confundido com TEA. Porque não espera-se o tempo que ela precisa socializar. Dentro dessa socialização, existe também a adaptação escolar. A gente quer que a criança esteja adaptada a uma escola que tem um monte de estranho, professores, pessoas estranhas, assim, em 1, 2 semanas. Ah, não tá chorando, parou de chorar, já adaptou, não. Sabe quanto tempo a minha filha mais velha, eu tava conversando com a professora dela, a gente teve reunião esses dias, e aí eu falei para ela, eu falei, olha, eu acho que agora a minha filha está adaptada. Um semestre. Aliás, um semestre não, mais de um semestre, porque ela entrou em janeiro, agora a gente está em novembro, a reunião foi agora em outubro. Mais de um semestre. E aí a professora, que é altamente sensível também, ela fez o teste e achou sensacional. Ela falou assim, Grazi, é isso. A sociedade acha que a criança precisa estar adaptada assim, ó, em 1 mês, 2 meses. Só que não, cada criança é única e a casa são crianças assim. Elas precisam de tempo para socializar. Agora que a minha filha fala que tá com saudade dos amiguinhos, agora que ela fala que quer ver os amiguinhos, agora que ela socializou de vez, agora que ela está adaptada no final do ano. Percebe? Só que a gente quer que a criança faça tudo no nosso tempo. A gente quer ficar encontrando, sei lá, não, tem um transtorno, tem. Eu preciso de um diagnóstico. Eu preciso de um diagnóstico. A gente fica sabe, assim, parece que a gente não quer aceitar que o nosso filho é assim. Porque a gente vê a sociedade mostrando que isso é errado. Que não, que o certo é você ser introspectiva, é você chegar no lugar e falar com todo mundo, é você ser forte. Não é assim. Não é, sabe? Não é algo assim, não, gente.
Então, só para vocês entenderem, porque talvez seja esse o motivo de se confundir tanto com o TEA, tá? E aí o TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. É um transtorno do neurodesenvolvimento e as principais características é hiperatividade, impulsividade e desatenção, segundo o DMS-5, tá? E aí, a doutora Eleniello tem nos seus estudos, nos seus livros, enfim, isso eu aprendi também na formação. O que acontece? Vocês já pararam para ver como é que é a sala de aulas? As salas de aulas, hoje em dia, das escolas tradicionais, são cheias, né? São lotadas. Existem milhões de estímulos. A criança entra ali, sei lá, 8 da manhã, dependendo, né, da idade, sai 5 da tarde na escola. E tem zilhões de atividades. Isso é massacrante para uma casa. Isso é massacrante para uma casa. Uma casa dentro de uma sala de aula desse nível vai sofrer. Ela vai ficar hiperestimulada e vai levar, quando a criança está com o seu cérebro hiperestimulado, isso acontece com nós adultos também, quando eu não tô com meu sono em dia, quando eu tô com fome, eu fico assim, um monstrinho, né? E eu já sou adulta, já tenho o cérebro totalmente desenvolvido. E a criança que não tem o cérebro totalmente desenvolvido? Estudos vêm mostrando que hoje o cérebro só vai estar totalmente desenvolvido por volta dos 20 e poucos anos. A adolescência hoje vai até os 20 e poucos anos. E essa criança que tá com barulho, criança gritando, iluminação, professor às vezes gritando, professor passando bilhões de lição, português, inglês, geografia, para uma criança, sei lá, de 5 anos, 6 anos. Vai levar essa casa a um nível de irritabilidade, hiperatividade, desatenção e impulsividade, que são características do TDAH. Aí pode ser que por isso, né, se confunda com o TDAH. Só que a doutora Eron fala tanto no livro dela quanto nas pesquisas dela que assim, se a criança foi diagnosticada com TDAH e aí você tira essa criança desse ambiente, porque geralmente se descobre o TDAH mais na escola, né? Quando a criança está ali na escola, o professor olha e fala, ixi, essa daí tem TDAH, não para quieta, tá impulsiva, tem. Aí passa para os pais já ficam assustados. Se tirar essa criança, teve diagnóstico, vamos pôr ela numa escola mais tranquila, vamos observar, vamos tirar o máximo de estímulos que ela tem, porque às vezes a criança, além de ter, ficou na escola, chega em casa tem um monte de atividade para fazer, às vezes sai natação, espanhol, inglês, balé, música, teatro, circo, um monte de coisa. Eu aqui tô protelando para pôr a Maria numa atividade e vou colocar no sábado, porque no sábado ela não tem atividade, porque eu sei que vai ser muito para ela durante a semana, porque ela já tem a escola das 8 às 3, né? Então vai ser muito para ela sair da escola e ir para uma atividade, ela não vai render. A gente fez isso ano passado, ela saiu da escola e ia para natação. Gente, era um filme de terror, essa mulher gritava na piscina: eu não quero ser professora, quero sair daqui. Eu falei, gente do céu, que vergonha, né? Por quê? Ela já estava com muita informação na cabeça dela. E a professora de natação falando, faz assim, faz assado. O cérebro dela não processava mais. Eu falei, gente, esse ano eu vou pôr elas para fazer uma atividade extra no sábado. Olha a importância da gente saber isso. Então, muita coisa na cabeça da criança altamente sensível não vai dar certo, tá? Então, a doutora Eron fala, se essa criança tem o diagnóstico, tira as atividades dela, reduz os estímulos, coloca ela no local tranquilinho, ela melhorou, ela se acalmou. Então, não é TDAH, é CAS. Porque quem tem o TDAH, a criança que tem, você pode pôr ela no local mais tranquilo, ela vai continuar com aqueles sintomas que eu falei, com a desatenção, com a hiperatividade, com a impulsividade. Ela vai continuar, porque isso, o TDAH é um transtorno, a CAS não. A doutora Eron fala através dos estudos dela que pode ser sim que além de ser TDAH, além de ser CAS, a criança tenha TDAH. É raro, mas ela não descarta essa possibilidade, tá? Ela diz que já atendeu pessoas que se encontrou como PAS e tem TDAH. Então, sempre... deixa eu só responder aqui no grupo. Prontinho. Então, sempre que você tiver dúvidas, procure um especialista. Grazi, tenho dúvida se meu filho é TDAH, tenho dúvida se meu filho é TEA. Procure um especialista em TEA e um especialista em TDAH. Muitas de vocês, muitas, gente, muitas mães vêm falar para mim assim,
O meu filho já passou em neuro, já passou em psiquiatra, ele tem características TEAs, mas não fecha o diagnóstico, porque ele se comunica e porque ele socializa. Então, é possivelmente que ele seja apenas uma CAS. Que ele seja apenas uma CAS. Tá bom? Vocês estão colocando bastante coisa aqui, vamos ver se eu consigo ler. Meu filho é muitíssimo seletivo, as CAS são, tá? Aqui minha filha não come sopa, nada, gelatina, nada com essa consistência. Nada. Desde bebê, desde que começamos a introdução alimentar, eu não entendia. Pastoso, você amassava assim a sopinha, cuspia tudo. Comecei a dar para ela pegar o brócolis, o pedaço, ela começou a comer, porque ela não gosta dessa consistência, tá? Então vai ser seletivo. Você vai disponibilizar esse teste que você fez descobrir paz? Sim, o teste tá na minha bio. Eu mandei nos grupos, mas vou mandar de novo, tá? Meu filho de 9 anos é totalmente paz. No caso das crianças, são CAS, tá? Criança altamente sensível. Tem bastante coisa aqui. Depois eu leio de novo. Vamos continuar aqui, tá? Então agora você já sabe, né, que a alta sensibilidade não é um transtorno, não é uma doença, porém a criança altamente sensível necessita de cuidados especiais para que ela se desenvolva de maneira saudável. O índice de pessoas paz com depressão e ansiedade é muito grande, porque não sabe que é altamente sensível, não consegue lidar com a sua alta sensibilidade. Eu tinha depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo que vocês imaginarem. Depois que eu descobri que eu era paz, eu mudei totalmente a minha rotina. Eu comecei a me respeitar como altamente sensível. Não tô bem, não vou nesse aniversário, porque eu sei que se eu for vai dar ruim. Essa noite eu não dormi bem porque as crianças acordaram, ainda às vezes acorda à noite, enfim. Então, no outro dia, eu não vou produzir bem, eu não vou estar bem, tá? Então, tudo isso é importante. Porque a pessoa altamente sensível, ela se esgota, ela entra num nível de esgotamento mental muito intenso, muito profundo, gente. E a criança altamente sensível também. Então, se essa criança, imagina se você sabe que você é altamente sensível desde a infância. Se eu falo hoje para minha filha assim, filha, a gente tem o horário certo para ver telas aqui, televisão. Olha, filha, vamos desligar que já deu a hora, para você não ficar cansada, para você não ficar irritada e para sua cabecinha não ficar pesada. Eu já trago isso para ela. Tanto é que às vezes ela fala, ai, mamãe, não quero mais ver TV, acho que eu já tô, sabe, já deu, já deu. Ela tá começando a ter essa consciência, porque eu tô trazendo para ela essa informação. E eu venho falando para ela de forma lúdica que existem pessoas que são diferentes das outras pessoas. Existem pessoas que são mais sensíveis. Então, quando ela reclama de um barulho alto, estava reformando aqui, a gente mora no condomínio, ela começou a gritar pro moço da furadeira aqui: desliga esse negócio, eu não aguento mais esse barulho. Eu falei, menina, pelo amor de Deus. E então eu comecei a falar para ela, filha, o seu ouvido é mais sensível, você é uma pessoa mais sensível, por isso que esse barulho te incomoda. Então, como a gente pode lidar com isso? Vamos para outro cômodo, porque o homem tá furando aqui, ele não pode desligar a furadeira. Você percebe? Essa menina vai crescendo já sabendo que as limitações dela, as vantagens que ela tem de ser altamente sensível, também mostra os pontos positivos dela. Ela percebe, as crianças CAS percebe a mínima mudança que tem. Outro dia ela percebeu que pintaram a calçada da rua. Eu falei, gente, né, eu paz nem percebi. Ela percebeu, mamãe mudou a cor daquela calçada. Olha, filha, que legal, você tem uma percepção. Você viu que você percebeu uma mudança? Trazer também os pontos positivos de ser altamente sensível, para que a criança casa, ela cresça sabendo que ela é normal e que se um dia alguém falar, ai, que frescura que você não gosta de barulho, não, eu sou assim. Tudo bem, cada um é do seu jeito, né? Não a gente achar que tem um erro com a gente. E quando a pessoa altamente sensível tenta se encaixar no que a sociedade diz, ela adoece, ela sofre. Eu passei a minha vida inteira tentando ser uma pessoa diferente do que eu era, e eu tinha depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Porque eu queria ser diferente. Porque eu queria ir para os barzinhos, como todas as minhas amigas iam, ouvir música alta, dançar e ficar bem. Não, só que quando eu me forçava a ir para um lugar barulhento, música,
alta, no outro dia eu ficava deitada o dia inteiro na cama, que é a ressaca emocional. Então tudo bem, eu não gosto, pra mim não funciona, bebida alcoólica pra mim nunca funcionou, só o cheiro já me faz mal, porque eu tenho um nariz altamente sensível. Só que a gente sofre bullying a vida toda, né? Por quê? Porque a gente não se autoconhece. A gente acha que tem que ser igual ao outro, mas a gente sofre. Então tem que ser quem a gente é. E tem que ensinar as nossas crianças a serem quem elas são. E, gente, eu vou falar uma coisa aqui do livro do Thomas Boyce, A Criança Orquídea. Olha que lindo. Ele é um. Ele fez uma pesquisa revolucionária. Ele é um dos grandes nomes em pediatria, né? Ele estuda, nossa, um mega master lá. E ele faz coisas na equipe da doutora Eron. Ele compara as crianças altamente sensíveis à orquídea. Eu tenho, mas está lá na sala. Vocês já perceberam o quão delicada é uma orquídea? Quanto cuidado nós temos que ter com essa orquídea? Ela não fica em qualquer lugar. Se você colocar ela no sol direto, ela vai morrer, ela vai murchar. Dependendo do local que ela esteja, ela não se desenvolve. Ela precisa de uma iluminação adequada, ela precisa de uma temperatura adequada. É assim que funciona a casa. A criança altamente sensível, ela precisa de cuidados especiais para que ela se desenvolva de maneira feliz. E aí ele diz que as outras crianças, que são os 80%, ele compara ao dente de leão. Acho que é dente de leão que chama. Deixa eu ver aqui. Vocês já viram qual que é o dente de leão? É, dentes de leão. É aquela plantinha amarelinha que tem uns verdinhos do lado. Aquilo ali nasce até no deserto, ele brinca, né? Nasce até assim no meio do cimento. Olha que interessante. Agora, se você pega uma orquídea e coloca ela lá no deserto ou no meio do cimento, o que vai acontecer com a orquídea? Ela vai morrer. Porque ela precisa de cuidados especiais para se desenvolver e se tornar uma coisa maravilhosa, florida, né? Então, olha o quanto é importante, gente. Esse livro é sensacional, sensacional. Ele fala da criança altamente sensível, fazendo essa analogia com a orquídea e das outras crianças que não são. Ele, né, se identificou como uma pessoa não paz e traz relatos no livro da irmã, que era altamente sensível. Só que a irmã não tinha os cuidados que ela precisava, então a irmã teve problemas mentais, precisou ficar internada no psiquiatra, enfim. É bem legal, aconselho você ler esse livro, tá? E agora, gente, vocês me procuraram tanto, vocês fizeram tantas perguntas para mim. Tá bom, Grazi, meu filho é casa e agora o que que eu faço? Que foi a pergunta que eu mesma me fiz. Beleza, minhas filhas são casa e agora o que que eu faço? Como que eu lido com essas meninas? O que eu faço para ajudar essas meninas a se desenvolverem bem, felizes? E aí, sabe, eu me pergunto muito, me questiono muito, isso faz muita. é, Faz muito sentido para quem é altamente sensível. A gente se questiona, a gente quer saber de tudo, questionar mesmo, isso faz parte. Quando isso não é apagado na infância, né? Isso foi apagado na minha infância, porque eu perguntava muito, e estou resgatando aos poucos agora na fase adulta, através da cura e do autoconhecimento. E aí eu falei, gente, como que eu posso ajudar as pessoas? Porque às vezes numa live eu não consigo trazer tudo, porque eu fiz um curso, uma especialização, eu leio livros, eu assisto palestras, é muita coisa. Às vezes num post no Instagram eu não consigo, às vezes num Heroes não consigo. E aí me veio a ideia, né? Por que você não faz um curso? Falei, gente, um curso, será que vai ser legal isso? E ficou isso na minha cabeça, martelando, martelando, martelando. Porque num curso eu consigo trazer muito mais informações para vocês. Consigo ajudar muito mais pessoas, né? E aí veio esse curso assim para mim, muito rápido, e eu criei um curso que se chama Aprenda a Lidar com Seu Filho CAS. E esse curso, eu fiz ele 100% online. As aulas são de fácil acesso, tá? Dá para você aplicar no seu dia a dia, para ajudar você no dia a dia com seu filho. Pode ser filho de 0 a 17 anos, porque nós mães somos muito influenciadas, nós influenciamos muito os nossos filhos. Então, assim, tem o adolescente, que é o adolescente altamente sensível. E se você entender que seu filho é altamente sensível, você vai entender porque ele está passando por isso na adolescência, né? Você vai conseguir ajudar muito melhor o seu filho. São mais de 20 aulas que tem no curso, tá? O acesso vai ser por 1 ano,
Vocês vão ter acesso por 1 ano nesse curso. Ele está gravado na plataforma da Hotmart, que é a melhor plataforma de curso, eu acho, do mundo, sei lá, do Brasil, totalmente ali segura. E eu vou trazer aqui para você algumas aulas que vai ter nesse curso. Então, são mais de 20, tá? A casa e o sono, a casa e alimentação, a casa adoece mais, que são coisas que vocês me perguntam muito, a casa e a socialização, como ajudar a criança a socializar, a casa e a escola, a casa e os rótulos, a casa e as telas, tem bastante aula, é um conteúdo assim que eu juntei, então você não precisa pagar, eu paguei super caro uma especialização, né, na Nickerson Instituto, você não vai precisar pagar essa especialização, você não vai precisar estudar tudo que eu estudei. Então, eu busquei trazer as coisas principais, tá? Para este curso. E o que mais que eu posso falar? É um curso 100% seguro na Hotmart. Você vai ter 7 dias de garantia pela Hotmart. Então, se você começar e falar, não gostei, não fez sentido para mim, você vai lá, cancela o curso, a própria Hotmart te reembolsa o seu valor, tá? Tudo na Hotmart. Acesso por 1 ano, então eu sei que a gente é mãe, não tem tempo para nada, né? Então a gente vai fazendo aos poucos, com tranquilidade, devagar no nosso tempo, tá? E eu falei assim, gente, mas eu sei que muitas mães, né, saí do trabalho formal da CLT e fui ficar em casa para me dedicar à maternidade. Como que eu posso ajudar essas mães? Que valor eu cobro nesse curso? Eu acredito que esse curso, gente, ele vale muito. Acho que ele não tem nenhum valor, sabe? Ele vale demais, assim, porque é o único curso que vai te ajudar a lidar com a autoacessibilidade do seu filho. Você não encontra um curso assim. Eu não encontrei, tá? Eu acho que não tô querendo aqui ser modesta, ser melhor que ninguém, mas por tudo que eu passei, por toda a dor que eu passei, por querer ajudar as pessoas, que eu sei a importância da minha missão, esse é o único curso para ajudar a lidar com a autossensibilidade. Então eu fiquei pensando no valor. Falei, gente, que valor que eu vou cobrar, né? Para ficar dentro do possível. Enfim, cada um tem uma realidade. E o valor é um presente para vocês que estão no grupo VIP. Como eu falei, quem está no grupo VIP vai ganhar um presente. É um presente assim de gratidão aos meus seguidores, de gratidão a ter encontrado a minha missão, de ter encontrado o meu propósito, de estar nesse caminho, de poder ajudar as minhas filhas a serem altamente sensíveis e não querer isso só para mim, tá? Eu poderia querer isso só para mim, mas eu quero que você, que é mãe, que tem um filho altamente sensível, que ele cresça sabendo que ele é altamente sensível, que ele cresça feliz por ser altamente sensível, porque eu acredito que ser altamente sensível é um presente do Criador. É um presente maravilhoso, porque vivemos num mundo de muita crueldade, num mundo de muita coisa injusta. Então, o mundo precisa, e cada vez mais vai nascer crianças altamente sensíveis, tá? Estamos numa transição planetária, para você que gosta disso, que acredita. Então, não é à toa que está nascendo, muitas e muitas crianças altamente sensíveis, não. E se o seu filho te escolheu, é porque ele sabe que você tem aquilo que ele precisa. Os nossos filhos escolheram a gente como mãe lá de onde eles estavam. Enfim, do que você acredita. Ele escolheu essa mãe, escolheu você, porque ele sabe que você tem aquilo que ele precisa para evoluir, crescer e ser feliz. Então não é à toa que você entrou no meu perfil, não é à toa que você entrou no grupo, não é à toa que você está aqui. Então eu quero que você saiba que é um grande presente ter uma criança altamente sensível. É desafiador? Muito. Mas também é um grande presente. E quando o seu filho crescer e você vê que ele está bem resolvido com a autossensibilidade dele, as pessoas altamente sensíveis, geralmente elas vão procurar trabalhar em causas para ajudar pessoas. Muitas vezes vão ser médicos sensíveis, psicólogos sensíveis, advogados que querem lutar pela causa da humanidade, terapeutas. Imagina que coisa maravilhosa, né? Seu filho crescer e você vê, poxa, meu filho, ele é altamente sensível, ele tá bem, ele tá feliz com a alta sensibilidade dele. Isso até me emociona, porque eu fui uma criança CAS e uma adolescente altamente sensível, eu sei toda a dor que eu passei. E se você é altamente sensível, você também sabe, de achar que a gente é errado, de achar que a gente tem uma doença, de achar que nós não somos desse mundo. Então, quando a gente descobre que a gente é altamente sensível, eu sou desse mundo. E eu sou assim, e eu sou feliz por ser altamente sensível. Não é vergonha, é algo maravilhoso. Então, o meu presente para vocês, do fundo do meu coração,
Esse curso, ele vai custar R$ 595, que eu acho que também é um valor justo, parcelado. Ele vai custar para quem está no grupo VIP por 12 vezes de R$ 19,66, tá? Então você pode parcelar em 12 vezes lá na plataforma do Hotmart. Tem um negócio lá na Hotmart que às vezes você parcela e não pega o limite do seu cartão, você vai parcelando lá, vai pagando. Você pode ver a opção lá de pagamento. Ou à vista, R$ 197. Hoje eu cobro em uma sessão minha de 1 hora, mais ou menos 1 hora e 20, R$ 297, que é a minha sessão. Então, você vai estar pagando por R$ 197 por mais de 20 aulas. E tem um presente que é mais maravilhoso ainda. Eu falei, eu não quero que elas façam o curso, toma aí, faz o curso e se vire e pronto. Não, eu quero acompanhar, eu quero ver vocês vivendo experiências, eu quero que vocês tragam informações para mim de como está sendo, eu quero feedback, não quero que vocês fiquem largadas. Vocês vão ganhar de bônus grupo de apoio no Telegram. Então, eu quero que você vá lá compartilhar, tirar suas dúvidas, falar assim, Grazi, tô com isso aqui, mas isso aqui não tem no curso. Como que você pode me ajudar? Já é algo que eu posso trazer para o curso também, uma aula, né, a mais para o curso. Grazi, meu filho vai precisar mudar de escola, como que eu posso proceder? Eu vou estar lá no grupo acompanhando vocês. Às vezes você tem uma dúvida que uma mãe já passou. Então, isso, sabe, criar uma rede de apoio para a gente se ajudar, uma rede de apoio de mães, CAS, essa foi a minha ideia. Então, esse grupo do Telegram, quando você compra o curso, você recebe lá no seu e-mail da Hotmart, tudo certinho. Você vai lá ver as aulas, lá vai ter o link na plataforma da Hotmart e você pode entrar no link e entrar para o grupo do Telegram e fazer parte dessa comunidade. Mais um bônus que eu vou dar, uma aula, a importância de curar a infância dos pais. Porque se você foi altamente sensível na infância, ou se você não foi, você tem as suas feridas emocionais. Todos nós temos a nossa criança interior ferida. E é ela que muitas vezes atrapalha a nossa relação com os nossos filhos. Ela faz a gente, muitas vezes, agir de forma grosseira, falar não chora, engole o choro, não precisa chorar, porque a gente ouvia isso dos nossos pais. Então, a gente reproduz a mesma educação que a gente recebia. Então, é importante que a gente cure as nossas feridas emocionais, para a gente mudar a nossa relação com os nossos filhos, tá? Uma aula bônus também. A CAS faz mais birras, que é uma coisa que vocês me perguntam muito. Então, eu falei, vou dar essa aula de bônus, tá? Então, é importante entender se a CAS faz mais birras e como prevenir essas birras das CAS. Como ajudar a criança altamente sensível a ficar mais regulada, a reduzir essas birras. Então, é uma aula, assim, muito bacana, tá? Se você tiver... tem o Diego aqui, falou, grupo de mães e pais também? Com certeza, Diego. Como eu falei, as mães são as pessoas que mais procuram se curar, as pessoas que, enfim, né, a mulher, né, por conta desse negócio do homem ouvir, que homem não chora, que homem não sei o quê, mas os pais são muito bem-vindos, né, bem-vindos, porque existem pais altamente sensíveis, né, e existe do casal ser altamente sensível, tá? Então, existe isso, né, de tudo. E aí vocês vão ter acesso por 1 ano, como eu falei, tá? 7 dias de garantia, esse valor que é um presente, 12 vezes de R$ 19,66 ou à vista R$ 197. Depois, esse valor de 197 vai ficar por 24 horas, então amanhã eu já vou vender ele em outro valor para outras pessoas que não estão no grupo VIP, tá? Que mais que eu posso falar? Gente, está muito lindo o curso. Eu fiz com muito carinho. Eu vou mandar, assim que a gente encerrar a aula aqui, já vamos começar a encerrar, eu vou mandar o link do curso nos grupos VIP. Tem uma página explicando tudo, com todas as 20 aulas, você pode ler, explicando quem eu sou, as minhas principais formações. Tem depoimentos de pessoas que já tiveram transformação comigo, clientes, assim, eu atendo há mais de 6 anos, né? E, enfim, e eu acho que isso é fundamental. Como eu falei, o seu filho altamente te escolheu, e ele não te escolheu à toa. Então, um dia ele vai estar lá grande, adulto, formado ou não, a gente não sabe o que os nossos filhos vão querer, construir família ou não, mas ter consciência. Eu fiz o meu melhor pelo meu filho altamente sensível. Nas aulas, eu ensino você a falar com as pessoas sobre alta sensibilidade. Minha sogra acha frescura, minha mãe acha frescura, professora. Você precisa levar isso para a escola. Eu levei para a escola das minhas filhas. Falei, minha filha é CAS. O que é isso, Grazi? É isso. É comprovado pela ciência. Ela precisa desses cuidados. Vocês podem me ajudar?
posso. Parceria com a escola. Não, a escola não quer ouvir, não quer saber. Muda de escola. Tem uma mãe que me procurou, falou, Gra, tô mudando meu filho de escola porque ele é altamente sensível e a escola não quer ouvir nada, não quer ajudar, não quer colaborar. Muda o seu filho de escola. Busque uma escola que quer ouvir. Diga, olha, é um traço de personalidade inato. Meu filho funciona assim, assim. Vocês podem ajudar ele a se desenvolver melhor. Vocês podem... porque, assim, quando uma criança tem um transtorno, ela tem ali cuidados especiais. Beleza, caso não é um transtorno, mas é um traço de personalidade inato que precisa de cuidados especiais, porque senão ela vai desenvolver uma ansiedade, uma depressão, uma doença. Então, conversar. Até você encontrar uma escola que esteja aberta, a escola é parceria com a família. Se a escola não quer ouvir, vamos mudar de escola, porque a saúde emocional do seu filho é a coisa mais importante que existe no mundo. E eu acho que nós temos missões muito especiais. Os filhos não nos pertencem, eles são emprestados para que a gente eduque, para que a gente faça com que eles sejam seres humanos melhores para o mundo. Não que o mundo seja bom para os nossos filhos, mas que eles sejam pessoas boas para o mundo. E vou te falar, se o seu filho é altamente sensível, você tem aí na sua casa um diamante. Um diamante. Me emociona falar, porque eu achava que a minha filha era terrível, eu achava que ela tinha um problema. Hoje eu sei que eu tenho um diamante em casa. E eu tô aprendendo a lapidar esse diamante para ela brilhar no mundo. Isso é sensacional, tá, gente? Eu vou ver se eu consigo ler algumas coisas aqui de vocês. Diego falou aqui, pai sensível e feliz. Ah, que alegria! Tenho só você, será que de homem? É tão bom ouvir isso, né, gente? Um homem sensível admitir isso. Tá tudo bem. Isso faz parte da nossa natureza, né? Algumas pessoas nascem altamente sensíveis e tá tudo bem. O meu, desde bebê, chora, chora muito. Olha aqui. Levei minha filha no neuropediatra e ela colocou TEA em investigação. Levei um susto, porque ela é praticamente uma diplomática, muito comunicativa e sociável. Olha isso, né? Então, assim, coloque, tem características, TEA, que é aquelas características que eu falei do sensorial mesmo, mas não tem um diagnóstico. Mas, Grazi, por que ninguém fala disso? Eu me perguntei isso também, gente, como é que isso não tá no mundo? Como é que isso não tá nos jornais? Como é que isso não tá na televisão? Como é que não tem tanto livro que fala disso? Porque a sociedade não valoriza a autossensibilidade. Não é algo, assim, tão, né, interessante, né? Enfim, a doutora Heleniero também se pergunta, né? Por que não falam tanto disso, né? Por que permite que a criança seja diagnosticada erroneamente? Teve uma mãe que me procurou e falou: meu filho está tomando há 12 anos remédio para TDAH e nada muda. Será que essa criança é TDAH? Né? O remédio não vai fazer efeito. Eu também sofro com dor do outro, tenho esse problema, com cheiros também me dá até dor de cabeça. Meu filho de 4 anos não gosta de aniversário, chora nos parabéns. Olha isso, né? Daí vai deixar de levar a criança no aniversário? Não, claro que não, ela precisa socializar, conviver. Mas você entender isso, você pode pegar o seu filho na hora do parabéns e falar: filho, vamos ficar ali no cantinho? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então a gente entender como é viver com essa alta sensibilidade. Por isso que o curso chama Aprenda como ajudar meu filho CAS. Aprenda a lidar com a alta acessibilidade é outro curso que eu estou gravando para pessoas adultas, para pessoas paz. Bom, gente, eu vou enviar então o link do curso agora, tá bom? Para vocês. Eu vou enviar a capa do livro, tá? Do A Criança Orquídea, do Thomas Boyce e da doutora Eron. A doutora Eron tem muitos livros, só que muitos não são traduzidos, então você não encontra. O que você encontra com alguns sebos têm outros livros, mas são em inglês. Então, o que você encontra com facilidade na Amazon, em várias plataformas, é pessoas altamente sensíveis. Então, aqui ela fala um pouco de CAS, tá? Essa Lamaz da Paz. Fala dos pais altamente sensíveis, tem os testes aqui, paz extrovertida, adolescência altamente sensível. Então, é bem legal esse livro, tá?
Ele é muito, muito bom. E a criança orquídea, eu vou pôr depois a foto lá no grupo, tá? Criança orquídea. Porque olha aqui que ele fala. Por que que algumas crianças têm dificuldades e o que fazer para que todas floresçam? Como fazer para o seu filho Cas florescer como uma orquídea, né? Então, muito obrigado. Gratidão por você estar aqui na aula. Eu vou abrir o grupo lá, se você tiver alguma dúvida, mas eu vou enviar o link do curso. Tem a página explicando tudo do curso, como funciona, quantas aulas. Mas se tiver alguma dúvida que não está lá, você coloca, tá? Só peço paciência, né? Que eu sou uma paz, né? Se eu for fazer tudo assim, cabeça não vai, né? Tá bom, gente? Um ótimo domingo, uma abençoada semana e gratidão. Vou encerrar aqui. Até mais.